Meus amados irmãos e irmãs, vamos continuar esta palavra que o Senhor tem nos dado aqui no livro do profeta Joel e também no livro de Atos, onde o Senhor tem nos falado de maneira tão especial acerca do seu Espírito. A promessa que Ele nos deu que derramaria do seu Espírito. E em Atos nós vemos o cumprimento dessa promessa. Agora, é o nosso papel, meus irmãos, analisarmos os detalhes dessa profecia para que possamos compreender os aspectos práticos no que concerne a nós. Aonde essa profecia, ela vem se aplicar, vem ser endereçada a nós. Então, por favor, livro do profeta Joel, no capítulo 2. A partir do versículo 23 diz: Vós, pois, filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará chuva na justa medida, fará descer sobre vós a chuva temporã e a chuva seródia, como no princípio. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, devorador, o migrador e o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis até vos saciar, enaltecereis o nome do Senhor vosso Deus, o qual fez maravilhas para vós, e nunca mais meu povo será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e outro não há, e o meu povo jamais será envergonhado. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e todas as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Farei prodígios nos sinais e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, meus irmãos e irmãs, Atos capítulo 2, os versículos 17 a 20, nós temos a narrativa de Pedro acerca desta profecia de Joel. Apenas vou fazer menção e não uma leitura como fizemos no primeiro período. O que eu quero lhes mostrar, irmãos, é que nós estamos diante de uma profecia muito importante, porque essa profecia é muito clara. Se você observar, vai falar de duas chuvas: a chuva temporã e a seródia. A chuva temporã são as chuvas iniciais, e a seródia, as chuvas finais, porque daí, o que vai acontecer? Vai acontecer a colheita. Nós temos na Bíblia muitos e muitos lugares que vão nos mostrar que de maneira muito especial o Senhor vai levar o seu povo de volta àquele Pentecoste. Irmãos e irmãs, entendam uma coisa: nós não teremos outro Pentecoste. Deus não nos dará um outro Pentecoste. Não há um outro Pentecoste. Essa frase está errada. Nós precisamos voltar ao Pentecoste. Aquele Pentecoste de Atos é o Pentecoste que nós somos desafiados a voltar. Nós precisamos retornar. Muitas das orações que nós fazemos, irmãos, elas estão erradas, porque elas não deveriam ser orações, deveriam ser atitudes. Nós colocamos sobre os ombros de Deus em orações muitas coisas que são responsabilidades nossas. Você já orou e disse assim: Senhor, enche-me do teu Espírito?
É o seu dever, é o meu dever, é o nosso dever ser cheio do Espírito Santo. Deus já nos deu o seu Espírito. Compreende? O Espírito já foi dado. Não vai ter um outro derramamento do Espírito. Ele já foi derramado, ele habita em nós, ele está dentro de nós. E a resposta para esta oração está em nós e não no próprio Deus. O que Deus nos dá são advertências acerca de comportamentos, atitudes e caminhos errados que nós tomamos na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade espiritual. Se você entende a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, aquelas virgens nécias, elas foram reprovadas porque elas não conservaram as suas candeias acesas. Consequentemente, significa dizer que o óleo estava acabando. Espiritualmente falando, significa dizer que elas estavam entristecendo o espírito, elas estavam apagando o espírito. A Bíblia faz 3 advertências acerca da nossa negligência quanto ao Espírito Santo. A primeira está em Atos capítulo 7, versículo 51, quando diz assim: quando Estevão, falando para aqueles homens que estavam ali rangendo os dentes, estavam dispostos a apedrejá-lo, Estevão diz para aqueles homens que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Isso quer dizer que, biblicamente falando, os ímpios resistem ao Espírito. Um cristão não resiste ao Espírito. Vamos colocar de maneira bem didática. O ímpio, ele resiste ao Espírito. O cristão não. O cristão só pode fazer 2 coisas em relação ao Espírito: entristecê-lo e apagá-lo. Então, o ímpio, ele resiste. Está em Atos capítulo 7, versículo 51. Entristecer está em Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esta palavra entristecer significa, a tradução dela, a melhor tradução dessa palavra significa o pai que chora sobre o cadáver do próprio filho. Chorar sobre o cadáver de um morto. Então a ideia é esta, de entristecer ao Espírito Santo. E nós podemos também apagar. Quando é que um cristão pode apagar o Espírito Santo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito, versículo 20. Não menosprezais as profecias. Por quê? Porque apagar o Espírito significa apagar o seu dom. Quem pode apagar o Espírito Santo? Somente aqueles que têm recebido o dom da capacitação do serviço. Por isso que Paulo diz para Timóteo: reavives, reacenda o fogo do Espírito, ou o Espírito que está sobre ti, ou o dom do Espírito que está sobre ti. O Espírito Santo pode ser apagado, o seu dom. Quando alguém recebe uma carga ministerial, uma carga de serviço, e começa a negligenciar, isto é apagar o Espírito. Meus irmãos, essas advertências, entristecer e apagar, são advertências seríssimas. Então vamos, depois, se o Senhor permitir, vamos tocar nesses pontos, se o Senhor nos permitir, tivermos tempo. Porque nós vamos perceber, irmãos, e hoje eu quero começar a tocar isso com vocês, como nós precisamos entender 2 ordenanças importantes acerca do Espírito Santo: andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Amados, escute bem, nós não vamos ter outro Pentecostes. Assim como nós não vamos ter uma outra crucificação, não vamos ter uma outra obra de cruz. A cruz e o Pentecostes são 2 obras que jamais se repetirão. Tudo que foi realizado na cruz e tudo que foi realizado no Pentecostes
têm ênfases eternas. Por isso, esses dois acontecimentos não se repetirão. Muitos de nós temos orado pedindo a Deus um novo Pentecoste. Ó Senhor, vem e aviva a tua obra. Nós precisamos descobrir qual é o verdadeiro significado dessa palavra viva. Se nós estudarmos isso de maneira espiritual, saberemos muito bem que a grande responsabilidade deste avivamento não é de Deus, a grande responsabilidade pelo avivamento é nossa. É nós. Nós sabemos o caminho, irmãos. Nós sabemos o que fazer. A única coisa é que nós não andamos e não fazemos. Quando nós oramos, ou temos as reuniões de oração, nós temos tempo para tudo. Já viu que você vai fazer um piquenique, um churrasco, falta espaço. Às vezes os irmãos vão fazer um churrasco e ficam pensando, onde nós vamos fazer? Não, na casa de fulano é muito pequeno, na casa do outro, não vai dar. Porque parece que todo lugar é muito pequeno. Agora, vai fazer uma reunião de oração, todo lugar é muito grande. Vamos fazer na cozinha da irmã fulana de tal. Dá para reunir todo mundo. Não é estranho isso, irmãos? Como nós não temos motivação para as coisas fundamentais e sagradas, e como nós temos uma grande motivação para as coisas, posso chamar até de triviais. Porque, irmãos, Satanás sabe que o dia que nós descobrirmos o peso da oração congregacional para a vida da igreja, ele saberá, ele sabe muito bem o quanto nós vamos recuperar da centralidade de Cristo e do poder do Espírito, da vida do Espírito e da direção do Espírito em nossas assembleias. Nós vamos ver o quanto da carnalidade nossa vai ser lançada para fora, o quanto uma fome por santidade vai surgir dentro de nós, o quanto das suas obras das trevas serão aniquiladas, o quanto do poder da divisão, da falta de comunhão, o quanto estas coisas que têm sido pedras de tropeço para a edificação da igreja serão removidas do meio do povo de Deus. Então Satanás fará de tudo, irmãos, para que nós tenhamos uma vida confortável, desde que a oração não seja prioridade na nossa jornada espiritual. Então, amados irmãos e irmãs, se o Senhor permitir, nós vamos entrar nesses detalhes. Então, volto a dizer, não teremos um outro Pentecostes, nós precisamos voltar ao Pentecostes. E voltar ao Pentecostes significa, primeiramente falando, fazer uma profunda reflexão, uma profunda análise no livro de Atos, refletindo os nossos dias, ou olhando para o livro de Atos, tendo a luz do Senhor nesse livro, analisando a nossa caminhada, a nossa vida de igreja, as questões práticas nossa como igreja. Nós precisamos olhar este livro, não apenas lendo sua história, mas permitindo que, através desse livro, Deus venha fazer um profundo exame microscópico em toda a textura do nosso ser, da nossa vida de igreja, dos nossos relacionamentos. Eu estava dizendo ontem para os irmãos aqui em Tapejara, vou dar um exemplo aqui, abrir um pequeno parênteses que é muito importante, irmãos. Muito importante. Eu não sei aqui no meio de vocês, mas ali no meio no centro-oeste do Brasil, onde eu moro, em Goiânia, a febre no meio do povo de Deus agora, a nova onda é divórcio. Sério, irmãos, virou uma onda. Agora todo mundo está em torno disso, ou está orando para Deus repreender, ou está com uma crise de algum parente ou algum irmão. Enfim, divórcio agora está ocupando a mente das pessoas. E muitos estão divorciando mesmo. E os irmãos têm feito encontros de casais, os irmãos têm enviado vídeos para ver se os casais encontram o caminho do relacionamento. Irmãos, desculpe-me dizer, mas acredito que essas coisas mudam um pouco o foco daquilo que é essencial. Na verdade, irmãos, nós não temos um problema conjugal. O problema conjugal é uma consequência do problema fundamental. O nosso verdadeiro problema fundamental, o problema essencial mesmo, é o nosso relacionamento com Deus. Sabe por que eu tenho problema conjugal? Eu sou um fracasso como marido, é porque eu sou um fracasso
na minha vida espiritual com Deus. Se eu fracasso no meu relacionamento com Deus, eu vou fracassar no meu relacionamento com a minha esposa e em todos os relacionamentos. Então o que eu devo fazer? Um curso para casais? Não, irmãos. Eu preciso ir diante do trono, me despir dessa máscara de dissimulação. Porque se eu ajustar o meu relacionamento com Deus, eu vou ajustar o meu relacionamento na minha casa. O meu problema não é que eu sou um mau marido, o meu problema é que eu sou um péssimo cristão. Entende? O seu problema é que você é uma péssima esposa. Mas sabe por que você é uma péssima esposa? É porque você é uma péssima cristã. Sabe por que você é um péssimo marido? E esse é o seu problema? Mas o seu problema essencial é porque você é um péssimo cristão. Você não tem vida devocional. E porque você não tem vida devocional, você não vai ter vida conjugal. E aí, nós temos sido alimentados por uma enxurrada de informações desnutrida da verdade, da luz de Deus. E assim as pessoas estão sendo levadas por uma onda satânica de engano, de mentira, de sutilezas. Elas estão sendo destruídas, não é na sua vida moral, é na sua vida espiritual. Irmãos, ninguém cai do dia para a noite. Ninguém fracassa. Casamentos não acabam do dia para a noite. Primeiro acaba a nossa vida conjugal, a nossa vida espiritual, depois a nossa vida conjugal. Porque se você, meu irmão e minha irmã, tem uma vida diante de Deus, seu cônjuge pode torcer, pode retorcer, Satanás pode mandar todos os principados, potestades e hostes espirituais contra o seu casamento, não vai vencer. Sabe por quê? Porque tem um homem, tem uma mulher diante de Deus, certo? Sabe o que eu tenho ouvido muito hoje? Já ouvi isso de alguns casais jovens. Por que está separando, irmão? Porque o meu amor acabou. Não é mentira, irmãos. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Não é verdade? Mas o que acontece? A paixão entulha a luz, a verdade. O engano, o pecado entulha. O amor está aqui, ó. Não tenho mais amor. Você já amou? Perguntei isso para um irmão. Você amou de fato a sua esposa? Sim, irmão. Esse amor era eros ou era aquele amor ágape? Aquele amor divino? Aquele amor que você se entrega, se dá, sem esperar que o outro se entregue por você. Você o ama, independente de ser amado, não é uma troca. Sim, pois é, esse amor jamais acaba. Você entende? Satanás está te enganando, mentindo. É porque eu participo de encontro de casais, já estou ouvindo as mensagens aqui, ali, acolá, estou lendo o livro e tal. Pode ler o que quiser. Seu problema não está em ouvir nem ler, está em estar diante do trono de Deus. Jeremias 17, 12. O que diz? Que tem um santuário, tem um trono, um lugar elevado, e ali é o lugar do nosso santuário. Trono exaltado acima dos céus, é o lugar do vosso santuário. Vida devocional. Você quer consertar a sua vida conjugal? Conserta primeiro a sua vida devocional. Depois que você consertar a sua vida devocional, você vai resolver todos os seus problemas conjugais. E pode ser que você veja que o problema não é o outro, é você. Tá certo? Então, irmãos, vai por esse caminho. Vocês vão conseguir vencer as crises que muitos estão passando. Então, amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar 2 textos aqui para a gente refletir um pouco sobre eles. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz esse texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Vamos para um outro texto. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Então aqui nós temos, se vocês prestarem bastante atenção, 2 ordenanças. A primeira, andar no Espírito. A segunda, ser cheio do Espírito. Irmãos, isso aqui não é uma condição qualquer não, isso aqui é um imperativo. Aqui nós temos 2 imperativos
que descrevem a vida cristã normal. Eu vou repetir. Gálatas 5,16 e Efésios 5,18 são dois imperativos que descrevem a vida cristã normal. Se esses dois imperativos não são governantes da nossa vida, então nós temos a vida cristã anormal. Nós temos uma vida fora do propósito de Deus. Temos uma vida na contramão da vontade de Deus. Temos uma vida que ela se designa pelos nossos próprios caminhos. Você pode fazer o que quiser fazer, pode ser o tipo de cristão que você quiser ser, mas eu digo para você, nunca você vai ser um cristão, no sentido elevado da definição espiritual, se você não tiver uma vida pautada por esses dois imperativos, andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Agora vamos aqui examinar primeiro, Gálatas 5,16. Observe, aqui Paulo vai estabelecer um paradoxo. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito, irmãos, essa palavra andar, ela vem de um vocábulo grego, que dá a ideia da palavra perímetro, aquilo que está em torno. Podemos resumir isso numa palavra, conduta. Conduta. Em toda a minha conduta, eu devo refletir uma vida no Espírito. Em toda a minha conduta. Em todos os lugares. Eu posso dizer para vocês que isto aqui significa todas as esferas da minha vida. É um andar, é a minha conduta. Deve ser no Espírito. Deixe-me colocar um ponto para vocês. Meus irmãos e irmãs. Deus, quando criou o homem, Ele criou dentro de uma tricotomia. Corpo, alma, ou espírito, alma e corpo. Vocês sabem muito bem que o espírito e a alma são as partes interiores do nosso ser. Um dos grandes problemas espirituais para os cristãos hoje é porque eles não conhecem o homem interior. Aí, por não conhecer, eles se tornam escravos de transtornos de ansiedade, transtornos de depressão. Todo tipo de pecaminosidade escravizante. Por não conhecer o seu homem interior, as pessoas vivem uma confusão mental. As pessoas ficam perturbadas quanto à direção, quanto ao andar, quanto às decisões. Por quê? Porque não compreendem o que é vida no Espírito. Então, irmãos, o Espírito tem 3 faculdades. Quais são elas? Intuição, consciência, comunhão. Intuição, consciência e comunhão. A intuição, nós podemos resumir assim: a intuição é a voz de Deus, é onde Deus traz a sua voz. É na intuição que a voz de Deus se manifesta e se revela dentro de nós. Há uma outra faculdade que é a consciência. A consciência é a faculdade mais elevada do nosso espírito, porque a consciência, ela nos traz uma realidade, nos traz a realidade espiritual nas suas dimensões. E ela traduz isso como julgamento sobre a alma, como direção sobre a alma através da mente. Porque a consciência governa a mente, a intuição governa a vontade. Vontade, mente e emoções, vontade, mente e emoções são faculdades da nossa alma. A intuição, a voz de Deus governa a nossa vontade. A nossa vontade. O que eu quero é governado pela palavra de Deus. Se o que eu quero, se a minha intuição governa o que eu quero, governa a vontade, então nunca vou querer minha vontade. Eu sempre vou dizer assim: seja feita a tua vontade. Não adianta eu dizer seja feita a tua vontade, se é a minha vontade que governa. Então a vontade de Deus, ela só vai se manifestar se ela for governada pela intuição. Consciência governa a mente é a faculdade mais elevada da nossa alma, como a consciência é a faculdade mais elevada do nosso espírito.
Então você vê aqui a nossa consciência, ela que traz o poder do julgamento entre o certo, o errado, o bem, o mal. A consciência. Estou falando isso de maneira bem resumida. E a comunhão é o lugar onde o Espírito de Deus sempre habitou no homem, em Adão. Adão era habitado por essa comunhão. E a comunhão governa as nossas emoções. Então, aqui o Espírito de Deus habitava, a habitação de Deus estava aqui, na comunhão, e essa habitação, ela se movia por essas outras faculdades, consciência e intuição. Mas é aqui que está o lugar da comunhão, da habitação, do prazer. E essa comunhão governava as emoções. Porém, quando Adão caiu, o seu espírito ficou inativo. Quando a Bíblia diz assim, e vos vivificou, Efésios 2, estando vós mortos, mortos como, irmãos? Lembra que Deus diz assim para Adão, quando ele estabelece o princípio da cruz, através da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Deus diz para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí Deus diz assim, certamente morrerás. Essa palavra certamente não existe, irmãos, no texto hebraico. No texto hebraico está assim, morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Por que morrendo? Porque a primeira morte que o homem experimentou na queda foi a morte espiritual. E esse morrerás era a morte física. Então, se você morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Estão vendo? Morrendo, morrerás. Então, o que acontece aqui, irmãos? Observe que coisa interessante. O espírito perdeu suas funções ativas. E agora a alma passou a estar no controle da vida do homem. O ego, agora, que passou a ser o centro, o núcleo da personalidade humana. O homem, a partir daí, passa a ser um ser em si mesmado, voltado para si. Aí você vai ver uma sentença que está lá em Gênesis capítulo 6, o versículo 3. Deus diz assim, o meu espírito não habitará para sempre no homem, porque este é carnal. Então o homem perdeu a habitação do Espírito, e ele passou a ser um ser carnal. Aqui está, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que aconteceu, irmãos? O homem perdeu esta habitação. Se você olhar no Antigo Testamento, toda a ênfase do Espírito Santo era sobre. O Espírito Santo vinha sobre, ele não habitava, ele habilitava, porém ele não habitava o homem, porque tem uma sentença de Deus aqui, Gênesis 6:3. Agora veja, irmãos, a sublimidade, a grandeza da obra de Cristo. Ele veio como homem, ele veio como homem. Ele veio e venceu o pecado na carne. Ele, embora tivesse em si, como nós temos, toda disposição para o pecado, e ele foi tentado em todas as áreas da sua vida, porém sem pecado. Então você entenda, vou colocar isso com muito cuidado. O Espírito Santo, irmãos, a habitação do Espírito que nós temos hoje foi uma conquista de Cristo. Cristo conquistou a habitação do Espírito para nós. Entendeu? Foi uma conquista, porque o Pai disse: meu Espírito não vai habitar no homem, não habitará. Mas Cristo veio. Cristo veio, e se você olhar na Bíblia, vou mostrar os textos para vocês. Por exemplo, Mateus 4:1. O que você vai ler em Mateus 4:1? Que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois você vai ver Mateus capítulo 12, versículo 28. Nosso Senhor diz assim: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus é manifestado entre vocês. Mateus 12, 28. Lucas capítulo 2, versículo 27, fala do nosso Senhor movido pelo Espírito.
Ainda em Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo para ser provado no deserto. Ainda em Lucas, nesse mesmo capítulo 4, o versículo 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. E ainda em Lucas, no capítulo 10, versículo 21, diz que o nosso Senhor regozijou no Espírito Santo. O Espírito veio agora e habitou, porque o Espírito encontrou um homem que não era carnal. Embora ele tinha vida humana como nossa, ele tinha uma natureza humana, porém ele não tinha uma natureza governada pela carnalidade. Ele não se permitiu, ele não deixou se levar pela carnalidade. Por isso que lá em João 13 ele diz assim: é por eles que eu me santifico. Porque, irmão, se ele tivesse dado alguma fissura na sua natureza para o pecado, o Espírito Santo nunca poderia vir nos habitar. Por isso eu digo para vocês, o Espírito Santo foi uma conquista de Cristo para nós. Aquele Espírito que nele habitava, agora ele conquistou ele para nós e disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Eu estava ouvindo um irmão aqui orar: Senhor, dá-nos a porção dobrada do Espírito. Isso é lindo, irmãos. Sabe o que significa nós temos a porção dobrada do Espírito? Porque o Espírito Santo é para nós um paracleto. Um paracleto. Jesus também é um paracleto. Existem dois paracletos. Existe um paracleto no trono e existe um paracleto dentro de nós. Essa é a porção dobrada. Nós temos dois paracletos, um no trono e um dentro de nós. É pequeno isso, irmãos? É pequeno? É uma coisa qualquer? Não é, irmãos. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos saber o que é andar no Espírito. O que é andar no Espírito, irmãos? Como que surgiu isso? Como que inicia isso? O que na prática é isso? Então, primeiro entenda: quando você converte, você nasce de novo. Lá em João capítulo 3, versículo 5, nosso Senhor Jesus disse assim: necessário vos é nascer de novo. Esse novo nascimento, sabe o que é esse novo nascimento, irmãos? Esse novo nascimento, irmãos, é a vida do Espírito gerando em nós a vivificação do Espírito. Aquele Espírito que por causa da queda ficou inativo, olha o que diz Efésios 2, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Mortos aonde, irmãos? Nesse mesmo capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos sem Deus no mundo, nós estávamos separados de Deus. Os puritanos, eles discerniam a morte, e definiam a morte como a separação de Deus. E aqui em Efésios 2, vai nos dizer que nós estávamos separados de Deus, mas Ele nos vivificou. Agora, essas faculdades que outrora não recebiam, não compreendiam a voz de Deus, o mundo espiritual, a eternidade, o senso de pertencimento eterno, a fome pela eternidade, o anelo de buscar as coisas do alto, isso não tem você, irmão? Não tem você, irmã? Sabe o que é isso? Sua consciência foi vivificada. Quando o cristão diz assim: eu tive um sonho e Deus falou comigo, falou mesmo. Quando um cristão, ele está passando debaixo de uma árvore, dá um vento, e aí ele diz assim: irmão, eu passei debaixo de uma árvore, por incrível que pareça, senti um vento ali, e veio uma voz no meu coração. Sabe o que é isso, irmãos? É a intuição. É a intuição, é a voz de Deus. Como é que você sabe que Deus está falando? Quantos de nós aqui, em muitas situações, falamos até às vezes impensadamente: não, porque Deus uma vez falou comigo. Fala de maneira tão natural. Por quê? Porque Deus fala conosco, sim, irmãos. Nós somos meio estranhos para esse mundo. Imagina um cristão cheio do Espírito Santo diante de um psicólogo tentando tratar algum problema que detectaram nele. Irmãos, eu falo para você, o psicólogo dá nó na cabeça. De verdade. Dá um nó na cabeça. Porque, irmãos, nós
Nós somos estranhos, nós não estamos no padrão deste mundo, nós estamos no padrão do celestial. Compreende, irmãos? Compreende? Nós somos muito estranhos mesmo, porque a gente fala que Deus fala conosco, que Deus fala mesmo. Nós temos anelo por aquilo que é eterno, nós temos uma busca por aquilo que é supremo. Nós falamos com Deus que nós temos certeza que Ele ouve, que Ele é maior do que tudo que existe nesse universo. Nós temos certeza que foi Ele quem criou, foi Ele quem fez. Nós temos uma fé viva, nós não temos uma esperança qualquer, nós temos uma viva esperança, uma real esperança, nós temos expectativa eterna. Compreende, irmãos? Sabe por quê? Por causa da consciência. Por causa da consciência. Você fecha os seus olhos e você tem uma percepção interior que você está no trono de Deus, e está mesmo, porque a eternidade Deus colocou dentro de nós. Habita dentro de nós a eternidade, como um rio de águas vivas, habita dentro de nós, flui dentro de nós. Nós temos uma sensação, sim, de uma presença, de uma habitação. Então, não é só a sensação da voz, não é a sensação do pertencimento eterno, é a sensação de uma habitação. Existem alguns momentos de alegria, de gozo, que você acha que o seu peito vai explodir. Existem alguns momentos de alegria e de sentimentos de gozo que nós temos, que é inexplicável. Sabe o que é isso, irmãos? É a habitação do Espírito de Deus no nosso espírito. Nossas faculdades foram vivificadas. Então isso é vida no Espírito. Olha o que diz, vamos ler com muito cuidado. Vamos por Efésios, depois Colossenses. Efésios 4, por favor. Eu vou começar desde o versículo 17. Você vai compreender muito claramente isso. Diz assim: isso, pois, digo, e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios. O que significa esse não mais andeis? É uma tradução de Gálatas 5,16: andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Não mais andeis como gentios é andar satisfazendo os desejos da carne. Então ele diz assim: não ande satisfazendo os desejos da carne. Ele diz que os gentios se comportam pela vaidade da mente. Sabe o que significa essa palavra vaidade? Vazio, bolha de sabão. Por quê, irmãos? Porque um ímpio, a mente dele tem um vazio. A nossa mente não tem um vazio, não pode ter um vazio. A nossa mente, ela tem uma consciência sobre ela. Vou tentar ajudar vocês nisso. Vamos para um outro texto aqui. Não precisa nem abrir a Bíblia. Romanos 12, 2. Primeiro diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí vamos ao texto que interessa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então vamos entender esse texto dentro do próprio texto. O que significa a mente renovada? Uma mente renovada é uma mente que não é conformada com este mundo. Quando a nossa mente, ela é uma mente renovada, isto é, quando a consciência se estabelece pela vivificação do novo nascimento sobre a nossa mente, ela é uma mente renovada. Por que renovada? Porque as coisas velhas saem. Se você diz: eu sou cristão, mas o que domina os seus afetos, o que domina a sua mente, são as coisas velhas que praticam os ímpios, então você não tem mente renovada, você não tem salvação, você tem religião, você não tem Deus, você tem ídolo, você não tem transformação, você não tem conversão. Entende? Nós precisamos ser claros, irmãos, precisamos ser claros. Não tem meio termo aqui, não tem meia salvação. Não tem como você dizer assim: não, mas o irmão está melhorando. Não tem melhorando.
tem transformado. Compreende? Transformado. Melhorando é a forma de você falar que ele ainda não é um convertido direito. Não tem um convertido mais ou menos. Tá certo? Não tem aquela coisa, Deus e o diabo habitando o mesmo recipiente. Não tem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ser cheio do Espírito é ser cheio. Não é a metade do Espírito, é ser cheio, é tomado. Andar no Espírito é andar e jamais satisfazer os desejos da carne. Ah, irmão, não dou conta. Sabe por que você não dá conta? Porque a sua vontade não está governada pela intuição, pela voz de Deus. Se a voz de Deus não te governa, com certeza a carne vai te governar. A Bíblia diz, de maneira muito clara, ou nós estamos no Espírito, ou nós estamos na carne. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você há de honrar um e desagradar o outro. Então, pense bem, irmãos, vamos ser bíblicos nas nossas definições, na nossa prática, no nosso pensamento, nas nossas concepções. Preste atenção nisso. Isso aqui é muito claro para nós. Então, o que significa? Mente renovada. Outrora, veja que ele estabelece o contraste. Nós não podemos pensar como gentios. Por quê? Porque agora o nosso pensamento é vivificado, a nossa mente é transformada, é renovada. Aí ele diz, tendo entendimento obscurecido. O ímpio, ele tem uma mente, a palavra entendimento aqui é mente. Entendimento, pensamento, é mente, sempre a ênfase está na mente. Então, o que significa? O ímpio, ele tem uma mente obscurecida. Por quê? Porque é no Espírito que a luz de Deus brilha, que a revelação de Deus brilha. Compreende, irmãos? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, pela ignorância. Sabe o que é ignorância, irmãos? É estar espiritualmente num estado de trevas. Trevas. Trevas é ausência de luz. Trevas é ausência de luz. Pela dureza do coração. Sabe o que significa essa palavra dureza? Calosidade. Calosidade. Um coração que tem uma calosidade. Coração é uma referência ao nosso homem interior. Então o ímpio, ele tem um entendimento obscurecido. O seu coração é petrificado, tem uma calosidade. Aí ele diz... Ele continua dizendo, tendo o entendimento obscurecido pela dureza do coração, os quais, depois de perder a sensibilidade, por que perder a sensibilidade? Por que o ímpio não tem sensibilidade e o cristão tem? Se tem uma característica, irmãos, da nossa vida cristã vivificada, é a sensibilidade. Nós podemos chamar isso de discernimento espiritual. Um cristão com espírito vivificado, ele tem discernimento. Ele tem uma acessibilidade ao espiritual, de perceber, de discernir a voz de Deus. Então ele diz aqui, entregaram-se à lascívia por cometerem com avidez toda classe de impureza. Agora observe o versículo 20, mas vós não tendes aprendido assim a Cristo. Olha que coisa linda, irmãos. Por quê? Essa conjunção adversativa que está aqui simplesmente para estabelecer um contraste, ela nos mostra que estamos aqui diante de um paradoxo. O que é a vida espiritual e o que é a vida carnal? O que é a vida de um ímpio e o que é a vida de um cristão? Tudo isso aqui descreve a vida de um ímpio. Tudo isso aqui descreve a nossa vida velha. Estão vendo? Tudo isso aqui está nos mostrando o que é andar na carne. Andar na carne é ter um vazio na mente. Andar na carne é ter uma mente obscurecida, uma mente em trevas, uma mente ignorante, um coração petrificado, e assim cometer todo tipo de lascívia e perversidade. Isso é andar na carne. Mas ele diz aqui, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. O que é aprender a Cristo? É tomá-lo como nossa vida, tomá-lo como nosso padrão. Por quê? Porque toda a vida do Espírito em nosso espírito é magnificar, é glorificar e nos conformar
a Cristo. Escute bem, toda a obra do Espírito em nosso espírito é magnificar a Cristo, é glorificar a Cristo, é nos conformar a Cristo. É isso que o Espírito está fazendo. Por isso nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito do Senhor. O Espírito está fazendo esta obra. Ele não apenas fez uma obra de conversão, isto é, uma obra de novo nascimento. Ele também está fazendo uma obra de conformação. Guarde isso, irmãos. Mas como eu sei que o Espírito Santo está fazendo em mim uma obra de conformação a Cristo? Pelo simples fato de você andar no Espírito. À medida que eu ando no Espírito, mais de Cristo está sendo formado em mim. À medida que eu ando no Espírito, mais de Cristo está sendo conformado na minha vida. À medida que eu ando no Espírito, observe bem, mais de Cristo eu tomo na minha vida. Compreende? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora, por favor, vamos dar um salto aqui, só para a gente ganhar tempo. Ele diz assim, versículo 22, e quanto ao trato passado, o que é o quanto ao trato passado? A mesma frase aqui no versículo 17, não mais andeis, está vendo? Toda essa vida velha, toda a vida velha é o trato passado. Quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. O que é esse velho homem? Meus irmãos, só para ajudá-los na hermenêutica, do versículo 17 até o versículo 19, nós temos as características desse velho homem. Não carece, eu repeti para vocês, aqui está uma descrição do velho homem. Ele diz assim, do velho homem que está corrompido, aqui está a corrupção do velho homem, segundo o desejo, ou os desejos enganosos. Agora versículo 23, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Veja a clareza, irmãos. Então, quando você converte, o que consequentemente vai acontecer? Sua mente vai ser renovada. Sua mente vai ser renovada. Agora observe, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus, na justiça, na santidade da verdade. Eu quero que você observe essa frase, à semelhança de Deus. Vamos ler aqui, Colossenses capítulo 3. Veja o versículo 5, vê se não é o mesmo sentido, o mesmo contexto. Fazei morrer, pois, vossos desejos terrenos. Aí vai dizer, fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, tudo bem. Versículo 7, nos quais também vós andastes no outro tempo. Está vendo, irmãos? Dentro do mesmo contexto. Só para vocês terem uma ideia, Efésios e Colossenses são dois livros que eles precisam ser estudados juntos. Efésios tem 155 versículos. Desses, 75 versículos estão aqui condensados, mesmo que condensados, dentro da Epístola aos Colossenses. Então, Colossenses é uma forma de interpretar Efésios. Se Efésios nós vamos encontrar as profundezas das profundezas, acerca da doutrina e da prática, Colossenses é um livro que nos leva às profundezas das profundezas das profundezas acerca do livro de Efésios. Então você pode imaginar, se você mergulha em Efésios, fala, cheguei ao fim, aí quando você vai para Colossenses vai te levar mais profundo ainda. Por isso que é muito importante você usar essa chave. Vou dizer uma coisa para vocês, Colossenses é uma chave maravilhosa, que abre aquelas comportas mais profundas da Epístola aos Efésios. Então vamos lá, observe bem, ele diz assim, nos quais andastes outrora, naquele tempo, quando vivieis nelas. Então tudo aquilo que está registrado desde Efésios 4, 17 a 19, aqui ele vai resumir, mas agora vós também descartais todas essas coisas, ira, indignação, então ele vai citar mais pecados, certo? Então você vai ver, versículo 10, é onde quero chegar.
e vos revestistes, que é a mesma frase que está lá no versículo 24 do capítulo 4, do novo homem, o qual é conforme a imagem do que criou. Veja que a ênfase de Efésios está na semelhança, e a ênfase de Colossenses está na imagem. O homem não foi criado à imagem e à semelhança? Não é? Ok. Aí diz assim, daquele que o criou, conforme a imagem do que o criou, renova-se até o pleno conhecimento. O pleno conhecimento é a revelação mais elevada da experiência cristã. Irmãos, então veja que o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Essa palavra imagem, é muito importante você entender isso. Palavra imagem. Quando você estuda no hebraico, essa palavra imagem, a melhor tradução dessa palavra está no Salmo 39 e o versículo 6. Diz que o homem passa como uma sombra. A palavra ali, irmãos, no hebraico é esta palavra que está na sua Bíblia atualizada. Sombra. Imagem é sombra. Ora, observe bem, Deus é luz. Toda a luz de Deus na eternidade focava sobre o único ponto, que era o seu prazer, a sua glória. Aonde essa luz focava? No seu Filho. Toda a glória da luz de Deus refletia sobre um objeto do seu amor, seu Filho. Então Paulo diz assim em Efésios 1:4, observe esse texto: assim como, pois, fomos escolhidos nele, ou fomos, pois, escolhidos nele. Nós fomos escolhidos nele. Vou te dar um outro texto para fazer um quadro aqui. Efésios 2:10, somos feitura dele. A palavra feitura ali é um poema, da onde vem a palavra em português, poema. Então vamos aqui, fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Sabe o que esses dois textos, Efésios 1:4 e 2:10, vai nos mostrar, irmãos, que esta luz de Deus sobre aquele objeto do seu amor, a ideia que se tem, você sabe que os gregos, eles queriam entender aquela frase lá de João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No grego é pros ton theos. Eles queriam entender, estava com Deus. Então isso para eles era muito profundo, compreender como que o verbo estava com. Os teólogos latinos chamavam isso de circunminseção, mas eu vou traduzir isso mais fácil para vocês. E os pais capadócios chamaram isso de pericorese, peri em torno, corese dança. Sabe como que eles entenderam esse estava com? Como que era a relação do Pai e o Filho da Trindade? Era como se eles estivessem um dentro do outro. Por isso que os pais capadócios, Gregório de Naziano, eles chamaram isso de pericorese, uma dança. É como se houvesse uma dança da Trindade, uma dança de amor e de afeto. E é nessa dança de amor e afeto o que nós fomos escolhidos, assim como nos escolheu nele. Deus teve o seu Filho como a inspiração para nos criar. Irmãos, pense a grandeza disso. Deus teve em seu Filho a inspiração de nos criar, e essa inspiração fez com que o objeto do seu amor se voltasse sobre ele, mas com um afeto maior, de não ter um, mas muitos filhos, como aquele filho. Isso não é grandioso, irmãos? Então Deus não podia criar algo que fosse diferente, ele tinha que criar a imagem do seu Filho, mas ele não poderia criar essencialmente igual ao seu Filho, porque isto não era o desejo de Deus. Isso feriria todos os princípios da eternidade, da divindade. Deus não faz isso. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele criou uma sombra do objeto. Por isso que a palavra imagem é sombra. Nós somos uma sombra de Cristo. Que coisa linda, irmãos. Mas não só isso, irmãos. Sabe, ele pegou aquela sombra e soprou naquela sombra. Gênesis 2:7, o Espírito. Então Deus não apenas nos criou a imagem de Cristo, como Ele colocou dentro de nós a terceira e grandiosa pessoa da Trindade, o seu Espírito, para nos habitar. É demais, não é, irmãos?
Por isso a palavra imagem e semelhança é tão importante, irmãos, porque foi isso que Adão perdeu. Adão perdeu essa imagem, aí a glória dessa habitação, a glória dessa intimidade, dessa comunhão, tudo isso foi perdido. Escute, tudo isso foi perdido. Quando você lê a história daqueles patriarcas, homens que tinham intimidade com Deus, homens que andavam com Deus, homens que Deus encontrou graça sobre eles. Noé era um homem tão íntegro diante de Deus que ele achou graça diante dos olhos de Deus. Homens como Moisés, que sentiu o fogo da presença de Deus. Então você percorre toda a Bíblia. Abraão, aquele que foi chamado amigo de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Profetas como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, homens de Deus. Zacarias, Oséias, Joel, tantos homens de Deus, mas nenhum deles foram habitados pelo Espírito de Deus. Eram homens usados, eram homens inspirados, mas nunca foram homens habitados. Por quê? Porque tinha uma sentença, o Espírito ainda não podia habitar, ele só estava habilitando. Mas um dia o nosso Senhor veio, ele viveu tal vida, irmãos, que o Espírito o habitou, o guiou, o capacitou, o encheu, o alegrou. O Espírito de Deus encontrou agora um vaso na terra. Aquele vaso foi exaltado de tal maneira diante de Deus que ele disse: eu rogarei, eu rogarei. Ele não disse: eu vou rogar agora, eu rogarei. Sabe quando ele rogou? Quando ele subiu, irmãos. A sua ascensão foi um grande rogo ao Pai. É como se ele dissesse: agora pode derramar, eu garanto. Eu garanto, porque a obra dele é uma obra eterna, o perdão dele é um perdão eterno. Quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. A nossa justiça, irmãos, não são os nossos bons atos. A nossa justiça é a obra do Calvário, é a obra de Cristo, é a obra consumada. É essa obra que Deus vê na minha e na tua vida. E é por causa desta obra que o Espírito veio e nos habitou para sempre. Sabe por que o Espírito nos habita para sempre? Porque o perdão que ele nos deu é para sempre. Então você vê, irmãos, agora nós temos o Espírito. Mas não só isso, irmãos. É o que diz esses dois textos, Efésios 4, 24 e Colossenses 3, 10. Porque a imagem e a semelhança também é restaurada, mesmo sendo quem somos. Você precisa que o Senhor abra os seus olhos para você ver a dimensão da tua salvação. Por isso que o escritor aos Hebreus chama isso de tão grande salvação, no capítulo 2. Você precisa entender isso. Irmãos, eu digo para vocês, um cristão que entende isso, ele nunca mais vai tomar um antidepressivo. Nunca mais. Falo para vocês. Não precisa. Não precisa. Ele entender a sua salvação, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade dessa salvação, ele nunca mais precisará. Nunca mais, irmãos. Vamos mendigar amor dos outros. Não que isso seja importante, claro que é, mas isso nunca vai nos deprimir, nunca vai nos escravizar. Você nunca mais vai viver limitado pelas coisas deste mundo. O céu será o seu limite, o trono será o seu limite, a glória será o seu limite, a presença de Deus será o seu limite, não fatores humanos, não os anelos desta vida, porém os anelos dos céus. Sabe por quê, irmãos? Agora Deus criou um novo homem. Você sabe o que é esse novo homem? É o que você se tornou. Não é necessário que eu te diga isso, você sabe. É o que você se tornou. Você se tornou este novo homem. Criado, você foi criado à imagem e à semelhança. Deixa eu te mostrar o significado dessa palavra semelhança. Abre aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Deixa eu te mostrar o significado dessa palavra no hebraico. Olha o versículo 28, Ezequiel 1, 28. Ele diz assim: semelhante ao arco-íris que aparece nas nuvens do dia de chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência
da imagem, da glória do Senhor. Está vendo aqui essa frase? Resplendor. É isto. Ezequiel 1:28. Resplendor. Agora eu quero que você note aqui, irmãos, que eu vou tentar parafrasear esse texto. Ele está falando aqui que a glória do Senhor é semelhante ao arco-íris. Você sabe que o arco-íris tem uma cor cétupla. E aqui é descrito de maneira profética como uma expressão da glória de Deus, que hoje Satanás deturpou. Satanás deturpou isto. Meus irmãos, deixa eu dizer para vocês vão achar que eu estou delirando, mas não é. Lembra, Salmo de número 8, versículo 4, diz assim: quem é o homem para que dele te lembres? Filho do homem para que o visites, o estimes? Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroastes. Essa palavra coroastes, a tradução dela é vestir alguém com uma vestidura. Então, meus irmãos, quando você pega esse texto aqui e conjuga ele, configura ele com esse texto do Salmo, você vai entender o seguinte: lembra que quando Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram? Que estavam nus, porque eles perderam essa vestidura. Eles tiveram a sensação de perder, eles perderam essa vestidura de glória. E aqui nos dá a entender que essa vestidura era como a beleza do arco-íris. Entende, irmãos? Então a sensação que eu tenho é que quando eu olho para o arco-íris, não é que não vai chover, é para me lembrar que era daquela forma que o homem era vestido antes de cair. Era uma vestidura, mas não aquela cor às vezes opaca que a gente vê, mas uma cor que se traduzia em beleza e glória. De maneira que quando Adão e Eva olharam um para o outro, eles tiveram vergonha, e a segunda coisa que eles tiveram, medo. Entende, irmãos? Que lindo isso aqui. Por quê? Porque eles perderam a imagem e a semelhança. Mas agora, irmãos, que coisa linda. Isso é tão grande, irmãos, porque quando a Bíblia diz que nós fomos revestidos do novo homem, significa que tudo isso agora que Adão perdeu, nós temos em Cristo. Só que as nossas vestes é a vestes da justiça. Assim como o homem estava vestido deste manto de semelhança da glória de Deus, nós estamos vestidos da justiça de Cristo. Por isso que quando Deus olha para nós, existe uma vestidura sobre nós, irmãos, que você não precisa ficar com vergonha de Deus. Sabe por quê? Porque agora você está vestido de Cristo. É uma vestidura muito mais linda, muito mais bela, muito mais pura e muito mais santa do que a vestidura que Adão tinha antes de cair. Isso é impressionante, irmãos. Isso é impressionante. Sabe quando você ganhou isso? Quando nós ganhamos isso? Na nossa conversão, quando o Espírito de Deus veio habitar. Não tinha como o Espírito Santo habitar em mim, irmãos, eu sendo quem eu sou. Você sendo quem você é. Não combina. O Espírito de Deus não pode habitar em mim e não pode habitar em você. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós pecamos. E por que Ele não deixa de nos habitar? Por que Ele não deixa de insistir conosco? Porque Ele ainda continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por causa das vestiduras de Cristo em nós, irmãos. É porque esse novo homem, ele está aqui, sendo trabalhado, sendo formado, até que um dia vai completar essa obra, e o que for corruptível será revestido eternamente pela incorruptibilidade. Que coisa impressionante, irmãos. Eu e você precisamos olhar isso, irmãos, porque é justamente isso que o nosso Deus deseja nos mostrar aqui. O verdadeiro e profundo significado de vida no Espírito. O que é esta vida no Espírito? Algo que nós temos entristecido Ele, algo que nós temos desprezado Ele, mas comece a cultivar isso e você vai ver a transformação dentro de você. E o quanto isso é importante. O quanto isso faz toda a diferença. Porque agora, Ele está aqui dentro, Ele habita eu e você. Você pode ter certeza disso. Ele está fazendo uma obra muito grande. E você sabe que se você cultiva essa realidade numa vida devocional, você jamais o perderá. Você vai cair, você vai falhar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele pega firme conosco em nossas fraquezas. Romanos 8, 26.
Ele geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Imagina isso, irmãos. Este é o trabalho do Espírito. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele pega firme conosco. Ele trabalha. Sabe o que significa essa palavra pegar firme? A tradução dela, a melhor tradução, que mais aproxima do texto grego, é pegar um piano. Eu acho que, não sei se vocês aqui já pegaram um piano na vida. Eu só peguei piano uma vez. E tem que pegar com várias pessoas, e tem que pegar todo mundo junto, porque se alguém não colocar a força certa, é difícil carregar piano. É uma coisa muito pesada. Uma única vez, eu tinha 19 anos quando eu carreguei um piano. Mas lógico que eu não carreguei sozinho, era impossível. Era um colégio onde eu estudava. Eu fiquei traumatizado, porque tinha uma pessoa gritando no nosso ouvido que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e a gente tinha que nem respirar. Você sabe que essa é a tradução correta? Pega firme. O Espírito pega firme, sozinho, irmãos. Pega firme, para nós conseguirmos prevalecer na nossa vida espiritual. Ele não desiste. Ele é um cavalheiro amoroso. Ele é o nosso paracleto, o amigo fiel, o ajudador, o consolador, o intercessor, o advogado, o sustentador, o fortalecedor. É tudo isso que Ele é para nós. E quando eu fico pensando, irmãos, que o homem perdeu aquela habitação, e nós não perderemos essa habitação hoje por causa de Cristo, por causa desse segundo homem. Esse segundo homem, nós não vamos perder. E a Bíblia diz que nós fomos aqui, irmãos, revestidos dele. Então eu vou concluir. Não vamos poder entrar aqui em Efésios, mas se o Senhor permitir, amanhã a gente estuda um pouco sobre isso. Deixe-me ver só essa última parte aqui de Colossenses 3:10. E vos revestiste do novo homem, o qual, conforme a imagem do que o criou, renova-se até o pleroma, o pleno conhecimento da verdade. Que coisa linda, irmãos. É isso que o Senhor quer nos levar, a esse pleno conhecimento, a essa profundidade de conhecimento. Uma coisa importante, irmãos, só um pequeno ponto adicional. Sempre conhecimento espiritual envolve experiência. Nunca enfoca o conhecimento intelectual, sempre enfoca o conhecimento do ponto de vista da experiência, da formação e da transformação do caráter. Nunca você pode dizer que teve o conhecimento espiritual sem a formação e sem a transformação do caráter. Porque conhecimento sem a formação e sem a transformação do caráter vai nos tornar religiosos e intelectuais. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós saibamos a grande importância de andar no Espírito. E concluindo de uma vez por todas esse ponto, volte comigo aqui em Gálatas, só para a gente fechar esse assunto, com poucos minutos a gente consegue fazer isso. Então no versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Versículo 17, porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o Espírito é contra a carne. Esse se opõe. Interessante que essa palavra opõe fala de uma guerra de trincheiras. Se opõe entre si, para que não façais o que seja o vosso querer. Se é o da carne, é o desejo da carne. Se é do Espírito, é o desejo do Espírito. Aí, observe, as obras da carne são conhecidas e evidentes: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, explosões de ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. O que eu quero dizer para vocês? Sabe o que nos impede, irmãos, de andar no Espírito? Uma vida entulhada de pecados. Não tem outra desculpa. Você pode dizer: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ter uma vida devocional, eu não tenho tempo de comunhão. Não é tempo o seu problema, é pecados. Só uma coisa nos afasta de andar uma vida no Espírito: pecados. Pecados. Entulhos.
Sabe o que impede você de andar? Está claro aqui na didática hermenêutica do texto. Qual é o problema de nós andarmos no Espírito? Andar na carne. Bom, então vamos dar nome à carne. Aqui tem 9 nomes que você pode dar à sua carne. Qual deles? Você não, o meu não é grave, não. O meu é só porfia. Eu tenho só problema de ira. Eu quero te falar que obras da carne não tem uma melhor do que a outra. Obra da carne é obra da carne. Seja adultério ou seja homicídio, é obra da carne. Entende? Tudo isso, qualquer uma dessas aqui, impede você de andar no Espírito. Então não tem essa coisa de pecadinho, não. Não, o meu pecado não é tão cabeludo assim. Não tem pecado cabeludo. Todo pecado é pecado. Todo pecado é horroroso. A Bíblia chama de obra da carne. O problema do pecado, que você pode achar que é um pecadinho, é que esse pecadinho aí, entre aspas, impede você de andar no Espírito. E se você não anda no Espírito, você já está cometendo um grave pecado, está andando em desobediência. Desobediência é rebelião contra a vontade de Deus. Você está impedindo o Espírito Santo de agir na sua vida. Você está entristecendo o Espírito Santo, você está apagando o Espírito. Está vendo que uma coisa vai te levar a outra? Então, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fale poderosamente a todos nós. Vamos orar. Bendito Deus, Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Vem nos ajudar. Nós não temos como alcançar toda a vida da tua palavra, Senhor. Só com a ajuda do teu Espírito, só com a obra do teu Espírito, nós podemos, Senhor, alcançar a tua palavra. Nós podemos, Senhor, apropriar das bênçãos que o Senhor ministrou a nós através da tua palavra. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude. Precisamos de ti. Por isso nós te rogamos em nome de Jesus, ajude a tua igreja aqui reunida, Pai. Nós te pedimos. Amém.